Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar aí, vamos fazer um comentário sobre o que está acontecendo com a Igreja Batista de Lagoinha, lá do Rio de Janeiro, Niterói. Vamos falar aí sobre o André Valadão e vamos falar também sobre a celebração do Natal. Você celebra Natal na sua casa? Será que o Natal é uma festa pagã? E também vamos falar sobre o fechamento, sobre o encerramento do ano letivo da Escola Bíblica Dominical de 2024. O vídeo de hoje está quentíssimo. Fica com a gente até o final. Já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa aqui também o seu comentário sobre esses assuntos. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou Oswaldo Silva e você está no canal Tutorial EBD, que é um canal de bênção para você. Você tem acompanhado o que está acontecendo aí com a Igreja Batista da Lagoinha, racha, divisão. Agora, recentemente, nós vimos aí o que aconteceu com a Igreja Bola de Neve, onde o líder principal acabou falecendo, descendo à sepultura, e hoje nós vamos fazer o comentário, então, do que está acontecendo com a Igreja Batista da Lagoinha, tá? A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja já de alguns anos aí, vem fazendo, ou já fez, né, muito sucesso com os louvores, cantando aí, né, com a protagonista Ana Paula Valadão. E vamos trazer isso sobre a luz da palavra de Deus. Já deixa aqui no seu comentário o que você acha desse fato, o que está aí acontecendo com essa discussão, briga na justiça, tá? Vamos entender tudo isso? Eu trago aqui para você um texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Não podemos cair nessa de achismo. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o André Valadão está certo mesmo. Eu acho que o Felipe tem razão. Ou seja, de que lado você está? Eu creio que nós precisamos ficar do lado da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Vamos ver? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos destrinchar isso aqui, tá certo? Vamos destrinchar isso aqui relacionada ao tema aí da Igreja Batista da Lagoinha. Sabemos que o André Valadão, que é o presidente global desse ministério, ele moveu uma ação na justiça, tá? Invocando o Felipe. Felipe, ele é esposo da Mariana Valadão. Mariana Valadão é irmã do André Valadão, irmã da Ana Paula Valadão. Felipe, então, sendo cunhado de André Valadão intima o seu cunhado por briga na justiça por causa do nome Igreja Batista da Lagoinha, certo? Igreja Batista da Lagoinha. Então, a briga agora está na justiça pelo nome desta igreja, desse ministério. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ver aqui versículo a versículo. Versículo 1 está dizendo assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, essa primeira palavra está dizendo o seguinte, que se algum irmão em Cristo tem negócio com outro irmão, tá certo? Vai a juízo, ou seja, procurando um ímpio, procurando uma pessoa que não tem, que é uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que tem outra visão de mundo, para decidir, para determinar ali quem está certo, quem está errado. Então, a palavra aqui de Deus fazendo uma pergunta. Olha, porventura vai dois irmãos em Cristo perante uma pessoa que não está em Cristo para julgar a vossa causa? É uma pergunta. Versículo número 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, né? Então aqui está colocando, né, que se a igreja, né, há de julgar o mundo, quer dizer, como nós vamos perante o mundo para decidir coisas tão pequenas, ou, de repente, coisas tão banais, tá? Seguindo, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha aí, um alerta, né? E no versículo 4, então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então está dizendo, olha, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, será que não tem aí na igreja alguém capaz de julgar esta causa? Geralmente as igrejas têm lá uma cúpula, né, de administradores, conselheiros, que todo caso relevante é levado até essa equipe de conselheiros ou de administradores e ali é feita uma reunião para tomar decisão. Então aqui está dizendo, não há ninguém capaz no teu ministério para julgar isso. Há uma necessidade de levar isso para a justiça, para o tribunal comum, né? Então, olha o que diz a palavra de Deus. Para vos, versículo 5, para vos envergonhar, ou digo, não há, pois, dentre vós, sabe, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Agora vamos para o versículo de número 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que as injustiças não hão de herdar o reino de Deus? Agora vamos para o versículo de número 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Então, aqui está dizendo que causa como esta. Que causa é esta? Onde que o André Valadão entra na justiça, querendo proibir Felipe e sua esposa de utilizar o nome Batista Lagoinha. Tá? Então ele entra na justiça, querendo aí a patente deste nome e querendo proibi-lo de utilizar esse nome. Agora eu te faço uma pergunta. Uma pessoa que vai à justiça com esse pretexto para defender essa causa, que é uma causa pessoal, isso se relacionado aí com o reino de Deus, se comparado ao reino de Deus. O que vocês acham, pessoal? Você acha que essa é uma causa para decidir na justiça? Então, coloca até aqui em xeque a questão se uma pessoa dessa é cristã ou não. Se uma pessoa dessa verdadeiramente é crente mesmo, é pastor de fato, ele está defendendo verdadeiramente uma causa cristã ou apenas capricho e interesses pessoais? Deixa aqui para você, acabamos de ler aqui 1 Coríntios capítulo 6. Ele trata dessa questão. Tá? Será que devemos? Olha, a Bíblia chama atenção. Não há ninguém entre vós capaz de julgar essa causa? Precisa levar para a justiça comum? Tá? Então, a palavra de Deus, o que ela defende? Ela defende que questões como essas precisam ser discutidas e resolvidas dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Se leva à justiça, nos coloca não só incapaz de resolver isso, como também uma questão de vergonha para o mundo. Como a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, então coloca, expõe, né, o comportamento dos irmãos a ponto de ir à justiça, resolver questões tão banais que é pelo nome do ministério. Se fosse ainda pelo nome de Cristo, Jesus, não, mas é para defender uma placa onde lá na igreja, onde lá no céu, não haverá placa de denominação nenhuma. É bem capaz que esses que lutam pela placa, pela denominação do teu ministério, eles ficam aqui agarrados, abraçados a essa placa, a esse nome do teu ministério. Pois lá na glória, lá no céu, não haverá placa de nenhum ministério. Somente haverá um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe esta igreja, os irmãos aí que frequentam esta igreja, que Deus abençoe cada um. Bom,
Agora vamos falar a respeito da celebração do Natal. E você concorda ou não concorda com a celebração do Natal? Você celebra Natal na sua igreja? Você acha que é uma festa pagã? Pois todos os anos os irmãos entram nessa discussão. Festa pagã, Papai Noel existe, não existe, né? Vamos lá usar uma roupa do Papai Noel, dar presentes, trocas de presentes. Sabemos que o Natal é algo cultural de cada nação, de cada país, de cada povo, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tá? Devemos fazer todas as coisas, tá? Para a glória do Senhor Jesus. Natal significa que nós celebramos o nascimento de Cristo. Mas alguém vai dizer, mas Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Essa não é a data específica que Jesus nasceu. O que eu tenho para dizer para você, meus amados irmãos, se você quiser celebrar o Natal, celebre como o nascimento de Cristo. Mas não celebre, né, como o Papai Noel, porque Papai Noel não existe, né? Mas celebração de Jesus Cristo significa que eu celebro o dia que Jesus nasceu dentro de mim. Então, dentro de mim, eu posso celebrar esse Natal. É um memorial de que Jesus nasceu no meu coração, tá? Então, se você deve celebrar ou não celebrar, se é uma festa pagã, se não é, Jesus Cristo diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Então, olhe com um olhar bom, tá bom? Não olhe para o Natal como uma coisa ruim, uma coisa péssima, mas tenha um bom olhar, tire alguma coisa boa disso, não critique quem não comemora, não critique quem comemora, tá bom? Que Deus possa te abençoar em cima dessa palavra. E a última coisa que eu quero deixar para vocês é sobre o fechamento da Escola Bíblica Dominical. Estamos terminando agora, findando o ano 2024. Tira aí algum reflexo, né? Tira aí boas lembranças, memórias do que foi este ano letivo para você. Como você precisa dar essa última aula? Eu sempre sugiro que você faça uma recapitulação de cada aula, dando ali um trechinho para cada um dos irmãos, discutindo com os irmãos. É a última aula. Então, abra com eles aí a oportunidade, pergunta para eles qual foi a aula que eles mais gostaram, como que eles se identificaram, bate esse papo aí com os alunos, tá bom? Discuta com eles, pois a última aula vai falar sobre as promessas de Deus, que elas são infalíveis. Falamos sobre muitas promessas de Deus, né? Que esperamos que o ano de 2025 seja um ano abençoado para a sua escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, deixa o like, compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, querendo Deus.